E aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Esse vídeo na verdade vai ser uma espécie de vlog, mas eu vou falar muito mais do que mostrar o meu dia. Então sejam muito bem-vindos depois de um tempo, né? Desde que eu soltei meu último vídeo, acho que faz uns 8 meses, se eu não me engano. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Prometo ir atualizando vocês conforme os vídeos aqui do canal. Nesse vídeo, como o título sugere, nós vamos falar sobre recomeços. Eu tenho passado os últimos 3 anos da minha vida tentando recomeçar e me estabelecer numa rotina mais concreta, numa vida mais concreta. Só que a vida sempre vem e me surpreende. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouco dessa minha experiência com recomeços. Mas antes, bora fazer um café? Narasteric, mas é o que eu gosto. Cafezinho feito e bora continuar esse assunto então. Eu sei o quanto recomeços podem ser bons. A ideia de uma nova casa, de um novo relacionamento ou até de um novo emprego. O novo sempre dá uma perspectiva de que agora vai. Dá até uma renovada na nossa energia. Eu gosto muito de recomeços porque eles são quase uma prova real de que tu pode fazer o que tu quiser. Por exemplo, se teu emprego tá ruim, tu pode trocar de emprego. Se tua casa tá ruim, tu pode mudar de casa. Se teu relacionamento tá ruim, tu pode terminar esse relacionamento, nesse sentido, sabe? Mas tem uma parte sobre recomeços que não é tão massa assim, que é a parte de tu não se perder no processo de recomeçar. Eu sei, agora fica confusa essa frase, mas fica aí até o final do vídeo que vai fazer sentido. Para continuar essa história, eu preciso contextualizar você sobre quem eu sou e o que eu faço. Meu nome é Jéssica, agora conhecida também como Jess, trabalho como social media e posso dizer que como criadora de conteúdo também. Tenho uma empresa chamada Decassi e com ela atendo os meus clientes de social media. Comecei nessa área na metade de 2020, depois de ter sido recusada em inúmeras entrevistas. Eu tava fazendo técnico em contabilidade nessa época, mas parei por conta da pandemia. Então depois de ser recusada nessas inúmeras entrevistas, eu decidi que eu faria as minhas próprias oportunidades. E assim eu dei início ao meu primeiro recomeço. Eu já tive outros recomeços, né? Eu tenho 25 anos, mas não vem ao caso nesse momento. Essa história é só sobre os últimos 3, 4 anos. Decidida a mudar de vida, eu comecei um curso da Regiane Toigo de Social Media e Estratégia de Conteúdo. Passei acho que uns 6 meses só estudando para essa área. Nessa época eu tava desempregada e quem bancava as contas de casa era o meu ex-namorado. E ele super aceitou, isso foi um acordo entre nós. Ele não se importava de pagar as contas enquanto eu me especializava numa área para ter o meu próprio empreendimento. É uma troca justa. Enquanto eu estudava, eu sentia muita necessidade de aplicar tudo que eu tava aprendendo. Meu ex, na época que a pandemia estourou, ali por fevereiro, março de 2020, assim como a grande maioria, acabou ficando de quarentena. Então, pra se distrair, ele quis começar a fazer lives de games.
Mas as lives não davam muita visualização pra ele na época. Era eu e mais 2 amigos e muitas vezes era só eu. A gente sabia que começos são assim e que era muito provável que isso acontecia. Mas conversando com ele sobre isso e eu louca pra aplicar tudo que eu tava aprendendo, a gente chegou à conclusão de criar um canal no YouTube simplificando os jogos que meu ex mais conhecia e jogava. E assim surgiu o canal Boliveira. Quem quiser conhecer, o link tá aqui na descrição. Resumindo tudo, o canal deu certo, a estratégia deu certo, a gente conseguiu monetizar o canal do YouTube e ele tá ativo aí até hoje. Mas o ponto aqui foi nessa época que a minha empresa surgiu e foi nessa época que eu tive o vislumbre de que esse recomeço poderia mudar a minha vida. Mas nesses 3 anos nem tudo foi vitórias e sucessos. E para falar sobre recomeços, precisamos falar sobre fins, fracassos e desistências. E é sobre isso que eu vou falar agora. Meu primeiro fracasso foi quando eu foquei só em produzir conteúdo para a minha marca e eu achei que os clientes iam simplesmente brotar na minha porta. Isso fez com que a minha chama de recém-empreendedora fosse se apagando. Eu não estava recebendo salário, meu ex continuava bancando as coisas nessa época, eu não estava atraindo novos clientes e os meus conteúdos não estavam dando certo. Pô, eu como social media, não fazer meus conteúdos dar certo, puta que pariu, que fracasso! Mas beleza, relevemos tudo isso, óbvio que não ia dar certo, era o primeiro ano de empresa, só que o meu eu dessa época tava muito frustrado. O tempo foi passando e as coisas ainda não estavam dando certo. E qual é o problema de ter uma empresa home office, ter o marido te bancar, tu não conseguir renda e não conseguir clientes? As coisas começam a apertar, as pessoas começam a duvidar e tu começa a desanimar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O meu único resultado nesse primeiro ano foi a monetização do canal Boliveira e eu também vendi uma estratégia de conteúdo para uma cliente, mas eu acho que ela não gostou muito. Acontece. Só que esses resultados não foram suficientes para ter todo o apoio necessário para eu continuar empreendendo. E sim, eu sei, a gente não deve esperar o apoio dos outros para construir o nosso negócio ou para seguir os nossos sonhos, mas o mínimo de respeito sim. Eu fui extremamente julgada por pessoas que não vêm ao caso agora. Eu fui chamada de usurpadora, de preguiçosa e de monstro. Somado a todo o sentimento de fracasso que eu tava sentindo dentro de mim, de não ter feito as coisas darem certo de primeira, eu tive a minha primeira desistência. Sim, eu fechei o meu MEI e fui trabalhar num comércio CLT. E pra piorar, eu e meu ex terminamos a primeira vez. Sim, tem uma novela nesse relacionamento, mas deixa quieto. Então eu tive que me mudar, aluguei um kitnet, aquele mesmo kitnet que aparece no primeiro vídeo aqui do canal. Se tu não lembra e quiser dar uma olhadinha depois que terminar esse vídeo, tu vai lá. E aí eu segui trabalhando no comércio. Trabalhei, eu acho que uns 6 meses lá e eu odiei cada momento que eu tava lá. Então, em julho de 2022, eu consegui arrumar 3 clientes. Eu ainda estava trabalhando no comércio nessa época, mas mesmo assim eu precisava de uma renda extra, porque eu estava morando sozinha. E por mais que fosse num kitnet, um salário de 1.200, 1.300 na época não era o suficiente para me manter. Então, precisando de uma renda extra, eu consegui arrumar 3 novos clientes. E isso pra mim foi tipo uma confirmação de que eu tava no caminho certo e de que com 25 anos eu ia estar rica. Eu tô com 25 anos agora e eu não tô rica. Mas essa época foi incrível. Eu cheguei a atender 6 clientes de uma vez só. E foi, acho que, a época de mais sucesso da minha empresa, até hoje. Só que eu não tratei a minha cabecinha conturbada de todas aquelas visões que as pessoas tinham de mim e que, no fim das contas, ficou enraizado dentro de mim mesma. E ao mesmo tempo que a minha empresa estava dando muito certo, eu ainda me sentia uma fracassada, uma preguiçosa, uma usurpadora e um monstro. Nesse meio tempo, eu e meu ex voltamos, eu ainda tava morando no kitnet, mas a gente voltou a morar junto um mês, não deu certo, a gente terminou e eu voltei pro meu kitnet, então eu nem tinha entregado meu kitnet, eu já tava voltando a morar nele de novo. E aí, somando tudo isso que tava acontecendo, é óbvio que eu buguei. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais ter perspectiva de vida, eu tava me sentindo um cocôzinho. E pra ajudar, eu não tive muitas decisões boas nesse meio tempo, que me fez arrumar uma dívida gigante no meu cartão de crédito e atrasar as contas do meu apartamento. Então lá foi a Jéssica desistir mais uma vez. Sim, eu desisti dos 6 clientes que eu estava atendendo. Eu demiti eles por questões de saúde mental. Não adiantava eu ficar atendendo esses clientes se eu não estava conseguindo entregar o meu melhor para eles. No fim das contas, eles estavam me pagando para eu entregar o meu mínimo, porque o meu mínimo era o meu máximo naquele momento.
A situação foi ficando cada vez pior e eu precisei sair do meu apartamento. Então eu fui morar com meu pai. E inclusive nesse primeiro vlog que tem aqui no canal, ele mostra um pouquinho dessa mudança. Eu arrumando as minhas coisas no meu kitnet e indo morar na casa do meu pai. Então dá pra ver a casa do meu pai também nesse primeiro vídeo. Já na casa do meu pai, conversando com ele, a gente chegou num consenso de que eu precisava tirar umas férias, me desligar de tudo, porque a situação tava bem feia nessa época. Só que eu precisava de dinheiro pra entregar o meu apartamento. Então eu tentei trabalhar com vendas com um amigo do meu pai, nada muito sério, era realmente uma coisa pra eu começar aos poucos, só que eu simplesmente não tinha força pra aprender nada de novo, eu tava assim, destruída. Eu durei uns 4 meses na casa do meu pai e agora eu tô morando com a minha mãe. Ou seja, em menos de um ano eu já tinha me mudado várias vezes. Do meu kitnet pra casa do meu ex, da casa do meu ex pro meu kitnet, do meu kitnet pra casa do meu pai e da casa do meu pai pra casa da minha mãe. Nesse meio tempo, enquanto eu tava na casa do meu pai, um pouco antes de vir pra casa da minha mãe, eu consegui arrumar 2 novos clientes, porque como eu disse pra vocês, eu precisava entregar meu apartamento. E pra tu entregar teu apartamento, tem que pintar ele, tem que pagar as contas e eu precisava de uma forma de renda. E como eu não tava conseguindo aprender nada de novo e não tava disposta a trabalhar CLT numa empresa, porque eu estava esgotada, eu pensei, por que não continuar numa área que eu já tenho conhecimento e com menos clientes para pelo menos ter uma renda para eu conseguir entregar aquele apartamento. E foi isso, então eu consegui 2 novos clientes e mantive eles por um tempo. Mas eu ainda não tinha me recuperado de tudo o que tinha acontecido, eu ainda estava me sentindo um cocô e estava me sentindo sobrecarregada. Então eu acho que eu fiquei com esses clientes por uns 3 meses. Uns 3 meses. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu trabalhar meio turno em uma empresa de edição de vídeos. E eu já sobrecarregada aceitei. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro, né, gente? É tudo uma questão de financeiro aqui mesmo. Mesmo eu sabendo que eu não tava bem, eu sabia que eu precisava de dinheiro pra pagar as minhas contas e pra resolver todas as merdas que eu tinha feito. E eu achava muito injusto ter que pedir isso pra minha família. Afinal de contas, fui eu que meti o pé na jaca, né? Então foi por isso que teve tantas idas e vindas nessa época. Eu comecei nessa empresa e logo eu vi uma oportunidade de efetivação para trabalhar integral lá. Então eu conversei com o meu ex-chefe e a gente chegou à conclusão de que sim, seria uma baita oportunidade tanto para eles quanto para mim. Eles me consideravam uma funcionária muito boa. E o que eu mais queria nesse momento era tirar esse peso, essa carga de cima de mim, de ter que ser a minha melhor versão 24 horas por dia. Nessa empresa, eu podia chegar lá no meu horário e ser a minha melhor versão dentro daquele horário, mas a partir do momento que eu chegasse em casa, eu podia ser o cocô e o lixo que eu tava me sentindo sem problema nenhum. Eu não tinha que me preocupar em estudar, em criar conteúdo, em me atualizar do que estava acontecendo para poder trazer isso pros meus clientes. Esse era o meu intuito com esse emprego, sabe? Tirar esse peso das minhas costas. Então, com essa oportunidade em mãos, eu desisti mais uma vez da minha empresa. Então eu trabalhei 4 meses nessa empresa, eram os últimos 4 meses do ano passado. Eu trabalhei esses 4 meses meio turno, os últimos 2 meses eu trabalhei só pra eles, mesmo sendo meio turno, que pra mim foi ótimo, porque eu consegui ter um momento de férias. Na parte da manhã eu era a Jéssica, simplesmente a Jéssica, e na parte da tarde eu era a funcionária deles, entregando o meu melhor. Então pra mim essa foi uma época muito boa, porque eu realmente consegui descansar, mas sem precisar me preocupar com o fato de que eu não ia conseguir pagar minhas contas, porque eu tava recebendo um salário, então foi ótimo. Eu ia começar o meu turno integral nessa empresa em janeiro desse ano. Só que o que aconteceu? Eu fui demitida. Gente, eu juro, eu tava contando muito com essa empresa, eu tava contando muito com esse emprego, porque eu ia receber o dobro do que eu recebia trabalhando sozinho, o dobro do que eu recebia trabalhando meio turno pra eles. Esse emprego ia literalmente salvar a minha vida, ia me tirar das dívidas, e eu ia conseguir comprar as coisas pra mim, eu ia conseguir mudar meu guarda-roupa, eu ia conseguir investir em mim, sabe? Só que eu fui demitida. Então assim, haja resiliência pra continuar, porque puta que pariu! Que decepção que foi isso, gente. Que decepção. Então chegamos ao momento atual. Eu comecei a escrever esse roteiro no dia 21/2.
No mês de fevereiro, eu voltei a empreender como social media por uma questão de necessidade mesmo. Porque, como eu disse pra vocês, eu não tenho perfil pra trabalhar para os outros, eu não tenho perfil pra trabalhar com CLT. E essa área de social media é uma área que eu tenho conhecimento, é uma área que eu batalhei, que eu estudei, que eu entreguei o meu melhor, mesmo que não tenha sido frequente, né? Mesmo que tenha acontecido vários percalços nesse caminho, eu sei que eu entreguei o meu melhor e que quando eu tava entregando o meu melhor, eu tive muito resultado com isso. Então, pensando nisso, eu voltei a empreender e estou atualmente com 3 clientes. Aos pouquinhos eu tô recuperando a minha renda, já tô conseguindo ganhar mais ou menos o que eu ganhava trabalhando meio turno naquela empresa. Tô pagando as minhas contas atrasadas, tô vendo pra renegociar a minha dívida. E aos pouquinhos, em passos de formiguinha, eu tô saindo de toda a bagunça que eu mesma causei na minha vida. Recomeços. Moral da história, cuidem da cabecinha de vocês e entendam que o fracasso faz parte da vida e as desistências também. O importante é você estar de bem com as escolhas que fez, se priorizar, se entender, se respeitar. Não é o que acontece com nós que separa os sucessos dos fracassos. É como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. As coisas não mudam. Essa história inteira que eu contei pra vocês está marcada na minha evolução. Mas nós mudamos. Então, quais são os planos atuais? Me manter firme, trabalhando como social media, pagar as minhas dívidas e tentar recuperar a minha cabecinha. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é: Jess, por que tu segue tentando ter uma empresa depois de tantos fracassos e desistências? E, gente, é porque esse emprego, ele tá totalmente ligado com o estilo de vida que eu quero ter no futuro e que eu vou falar em outro vídeo, porque eu acho que nesse vídeo eu já me expus demais. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar um trecho do livro que eu tô lendo que faz total sentido com esse tema de recomeços, fracassos e desistências. Eu vou ler ele aqui pra vocês. Na vida de cada homem e de cada mulher, chega uma hora de supremo desafio. Uma hora quando cada reserva que temos é testada. Uma hora em que a vida parece injusta. Uma hora em que nossa fé, nossos valores, nossa paciência, nossa compaixão, nossa capacidade de resistir são todas empurradas para além dos nossos limites. Alguns usam tais testes como oportunidades para se tornarem pessoas melhores. Outros permitem que essas experiências de vida os destruam. O nome do livro é Poder Sem Limites. Então, galera, não deixem que os acontecimentos ruins da vida façam você perder a sua essência. Não deixe que os comentários invejosos e desmotivadores de outras pessoas te façam desistir. E não desista. Tu pode fracassar, tu pode desistir, mas tu sempre vai poder recomeçar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu não vim aqui pra falar que eu sou a má coitada mais coitada do Brasil. Não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é compartilhar a minha história e de alguma forma te mostrar que mesmo quando a gente acha que a gente tá sem perspectiva de vida, a gente sempre vai poder de alguma forma recomeçar, nem que seja em passinhos de formiguinha. Se de alguma forma essa história desse caos que eu chamo da minha vida te ajudou, deixa aqui nos comentários, me deixa saber disso. Se tiver alguma reflexão, se quiser comentar alguma outra coisa, fica bem à vontade. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever e se quiser compartilhar esse vídeo com outra pessoa também. Um beijo enorme na bochecha de vocês e até o próximo vídeo.